E aí, futuro servidor? Vamos falar sobre as provas discursivas agora? Mais uma etapa que normalmente aparece nos concursos, tanto de nível médio quanto de nível superior, muito mais nos concursos de nível superior do que nos de nível médio, e também pode não aparecer no concurso de nível superior. São raras as exceções, mas acontece. Mas é uma etapa para a qual você pode se preparar. Caso você esteja estudando para algum concurso específico que não cobre a parte discursiva, já pode pular o vídeo, tranquilo. Mas eu quero que você entenda um pouquinho do que é uma prova discursiva. A importância da prova discursiva, e cada vez mais ela tem ganhado mais importância, mais relevância. O exemplo que a gente trouxe nessa nossa caminhada por aqui é o concurso do Senado Federal, publicado em 2022. O concurso do Senado Federal trouxe lá para o cargo de analista, com várias especialidades diferentes, com 100 pontos para a prova objetiva e 80 pontos para a prova discursiva. Significa que a prova discursiva vale quase a mesma coisa, ou 80% do valor da prova objetiva. É muito ponto em jogo. 180 pontos no seu concurso total, desses 80 podem ser da sua prova discursiva, que vai ser composta, e aí você tem que ver quais são as regras no edital. No caso da prova do Senado, 2 questões respondidas em até 20 linhas a respeito dos conhecimentos específicos de cada um dos cargos que estão lá no edital, tá? Saiba as regras, visite lá o edital, não seja surpreendido numa prova. Vou te dar o meu exemplo. Eu fui surpreendido numa prova. Por quê? Porque, bom, primeiro, eu não fiz o meu dever de casa. Eu não fiz a leitura do edital como eu devia ter feito. Mas era um concurso que eu não estava me dedicando para fazer. Era uma das provas que eu ia fazer no meio do caminho para uma preparação. TJDFT 2022 também. E aí eu tava lá, fui fazer a prova TJDFT no meio do caminho, não tinha vencido nem 30% do conteúdo, mas no fim das contas fui fazer a prova. Devia ter lido o edital antes de fazer a prova. Muitas coisas me surpreenderam na data da prova, no dia que eu fui responder as coisas da prova. Uma delas foi a quantidade de linhas que eu teria para fazer a resposta das questões discursivas. As questões eram também 2 questões, a exemplo do que é a prova do Senado, mas eram 2 questões em até 20 linhas. Então eu teria 20 linhas em vez de... Aliás, é até 15 linhas em vez de 20 linhas. Quando eu tenho 15 linhas, a história do jogo muda. Eu preciso responder as coisas com mais assertividade, com mais clareza e concisão. Significa dizer que foi uma das surpresas com a qual eu me deparei. Por quê? Porque eu não fiz a leitura do edital. Se eu tivesse feito, eu teria sabido que eram 15 linhas, até 15 linhas para cada uma das questões. Eu soube lá no momento que eu fui ler, e aí lá no finalzinho tinha até 15 linhas. Eu, ué, as questões normalmente são de 20, como é que essas são de 15? Pois é, se eu tivesse lido o edital, saberia. Então, não quero que você seja surpreendido. Provas discursivas que com as quais você pode se deparar, tá? Como assim, Douglas? Mas a prova discursiva não é uma coisa só? Calma. A gente vai falar aqui sobre os tipos de provas discursivas que podem aparecer para você. A primeira delas é uma redação. Essa é a mais comum, em especial para cargos de nível médio, tá? Ou de concursos com abrangência nacional, a exemplo da Polícia Rodoviária Federal, que não tem como você ficar destrinchando, só tem um cargo, vai ser um concurso nacional, e aí os caras colocam só uma redação, só para saber se você tem capacidade de argumentação, conexão de ideias e tal. Então, a redação é aquele, normalmente, texto dissertativo argumentativo que você apresenta em até 30 linhas sobre uma determinada temática. Às vezes a temática pode ser discriminação, às vezes a temática pode ser desigualdade econômica, às vezes a temática pode ser desmatamento, enfim, Polícia Rodoviária Federal, acidentes de trânsito, álcool no trânsito, esse tipo de coisa, que você precisa demonstrar ali um certo conhecimento geral e a concatenação das ideias. A segunda que pode aparecer para você são estilo questões. Eu vou mostrar aqui exemplos, tá? Cada um deles. Mas no fim das contas podem aparecer questões para você responder. Uma situação prática, e a partir dessa situação prática o examinador te faz uma pergunta e você tem que responder a essa pergunta, e aí ele também é bonzinho com você e aí ele te diz, ao responder essa pergunta, esse questionamento, aborde esses tópicos aqui. Aí você aborda lá os tópicos que ele pede na questão. Mas questões são coisas muito mais diretas, tá? Para você dissertar a respeito de determinado tema. Ele te coloca lá o que você deveria falar, abordar na sua resposta. Os estudos de caso, então o cara vai te dar lá um belo de um texto, você vai ter que fazer a leitura desse texto, que é um estudo de caso específico, e aí você vai ter que falar sobre aquele caso.
né, o que tem de certo no caso, o que tem de errado no caso, quais foram os procedimentos corretos adotados, quais foram os procedimentos errados adotados, assim como também pode aparecer, por exemplo, um parecer técnico. Um parecer técnico a respeito de uma determinada situação. Pareceres técnicos são aqueles que são emanados por auditores fiscais, auditores de controle, enfim, esses pareceres técnicos podem aparecer. Outros que podem aparecer, não estou dizendo que são só essas as provas discursivas, tá? Tem outras, tem traduções. Então, o concurso de consultor legislativo, ele possui uma tradução do inglês para o português. Você pode se deparar com algumas peças jurídicas para poder elaborar. E cada um deles tem uma limitação de linhas diferente. Então, a redação costuma ser uma limitação de 30 linhas. As questões costumam ter de 15 a 20 linhas. Existem algumas questões de 10, tá? Eu vou colocar de 10 a 20 linhas aí. Os estudos de caso, 60 linhas. O parecer técnico, tem pareceres técnicos que chegam até 90 linhas. Então, o nível de complexidade ele aumenta da redação até o parecer técnico, tá? Questões e redações aqui estão mais ou menos iguais em termos de complexidade. Fechou? As provas podem te cobrar conhecimentos básicos, normalmente textos dissertativo-argumentativos de concursos, como o da PRF, tá? Como do IBAMA, que foi um concurso nacional também para um cargo específico, e conteúdos específicos lá no seu edital, mais uma vez, faça a leitura do edital, você vai saber se o conhecimento que vai ser cobrado de você na discursiva será básico ou específico. E aí no específico você vai ter que verificar dentro dos detalhamentos lá do seu edital quais são os conhecimentos específicos que serão cobrados. Aqui um exemplo daquela prova que me surpreendeu. TJDFT, analista judiciário, área administrativa ou administração, tá? A questão de número 2, eram duas. Entre os objetivos da Lei de Responsabilidade Fiscal está a proposição de regras para execução orçamentária e tal. Considerando esse texto, elabore um texto que aborde os seguintes pontos que contribuem para uma gestão fiscal responsável. É um estilo de questão, o valor era de 15 pontos com um máximo de 15 linhas. Então ele me deu os tópicos aí, ou para poder responder direto ou indiretamente à situação que era proposta por ali. Um instrumento definido pela Lei de Responsabilidade Fiscal para auxiliar o acompanhamento da execução orçamentária. Uma orientação definida pela LRF relativa ao controle das receitas públicas. 2 parâmetros definidos para o controle de despesas. Uma regra definida para garantir o cumprimento das metas fiscais. Todos esses elementos da Lei de Responsabilidade Fiscal que, tendo estudado, você disserta a respeito, fala a respeito. E o máximo de linhas, 15 linhas. E foi quando eu li isso aqui, lá no finalzinho da prova, que eu descobri que eu tinha 15 linhas para tratar sobre o assunto. Infelizmente, não tinha vencido ainda a Lei de Responsabilidade Fiscal, então eu não sabia muito bem o que era. Inventei várias coisas lá, até estava certo, mas infelizmente não tive minha redação corrigida na prova. Outra coisa que você pode fazer a partir do momento que você se depara com uma questão discursiva, é um mapinha mental, tá? Dentro dessa mesma prova do TJDFT de 2022, você teve a questão de número 1. A questão de número 1, ela tratava sobre motivação. E eu consegui elaborar, logicamente, não foi bonitinho desse jeito na prova, porque né, eu parei para depois fazer o mapa mental bonitinho. Eu consegui elaborar isso aqui antes de responder a questão. Analisando cada um dos tópicos que estava sendo cobrado lá na questão discursiva, eu organizei o meu pensamento e montei esse mapinha mental. Então, de acordo com a teoria da expectativa de Victor Vroom, que era uma das teorias que eu precisava falar sobre, eu coloquei esses elementos aqui que eu precisava explicar. A teoria da equidade de Stacey Adams, John Stacey Adams. Eu falei sobre o conceito, falei sobre os conceitos de injustiça, equidade e injustiça, e os pontos de referência para a injustiça organizacional, de acordo com a teoria da equidade. Tudo isso pode ser ferramenta para te ajudar a elaborar um bom texto. Às vezes, na prova, você não tem tempo para poder fazer o rascunho lá no local apropriado. E aí, você elabora uns mapas desses que podem te ajudar, tá? Tenha sempre um bom professor de discursiva, principalmente na técnica de discursiva, para você conseguir treinar. Existe uma outra questão aí, também da Fundação Getúlio Vargas, que foi apresentada lá na prova da empresa de pesquisa, acho que é a empresa de pesquisa energética, algo do gênero. Analista de recursos humanos, uma
questão sobre cultura organizacional. Apresentar a definição, as principais vantagens e desvantagens. Percebam que é uma coisa muito mais direta, não tem um texto motivador, não tem nada. Ele queria que você respondesse tudo isso em até 30 linhas. Aí você vai se deparar, até 20 linhas no caso. Aí você vai se deparar com essa parte de rascunho. Aqui você vai ter o seu rascunho. Fazendo o seu rascunho aqui, às vezes você não consegue fazer o rascunho, mas consegue fazer aquele mapinha mental que eu apresentei aqui para vocês. Excelente. Preencha, por vezes, o rascunho. É bom você preencher o rascunho antes de passar para a folha de texto definitiva. Não se esqueça, isso aqui vai ser um rascunho do seu texto. O seu texto definitivo tem uma folha específica para poder fazer, que a gente não tem acesso, tá? A folha definitiva, ela só para o preenchimento lá. E aqui um exemplo de uma prova que cobrou aí um tema genérico. Desastres naturais. Qual é a responsabilidade do Estado sobre os desastres naturais? Foi uma prova discursiva cobrada para todos os cargos do concurso. Tá? É menos comum de acontecer, mas acontece, principalmente para os cargos de nível superior. Os cargos de nível superior tendem a ter provas relativas a conhecimentos específicos. Nesse caso aí, a prova era sobre conhecimentos básicos, tá? Principalmente sobre a responsabilidade do Estado em relação aos desastres naturais. Responsabilidade civil do Estado, né? É isso. Você pode se deparar com tudo isso aí. E aí, depois que você faz o concurso, porque esse padrão de resposta ele não é publicado antes, é óbvio, depois que você faz o concurso, lá no seu prazo de recurso, qual é o prazo de recurso? O seu edital vai te dizer. Você vai se deparar no site da banca organizadora, lá na página do seu concurso, você tem o padrão de resposta definitivo para aquela dissertação ali que estava sendo cobrada. Você teria até 30 linhas para dissertar a respeito desses desastres naturais e falar sobre a responsabilidade do Estado. Tá aí, ó. Padrão de resposta definitivo é apresentado para que você possa entrar com recurso, por exemplo, verificar o quanto você conseguiu atender ou não aquilo que era esperado de você. Tá? Aqui está o padrão em 2 páginas diferentes, que o padrão era grandão. Ó. Isso não é a redação pronta, tá? Aqui tem alguns. Esse daqui até fugiu um pouquinho do padrão normal, porque ainda tem os conectivos, né? Em relação ao propriamente dito, no desenvolvimento do tema. E aqui ele deu a parte introdutória, para tanto. Então, todas essas coisas aí acabaram vindo de brinde, tá? Normalmente o padrão de resposta definitivo não vem com essas coisinhas, não. Ele só aborda ali o que deveria ter sido abordado em relação ao que foi solicitado. E o que foi solicitado está exatamente aqui embaixo. E isso é uma prova discursiva, sem muito mistério. E aí cada um dos quesitos, obviamente, tem uma pontuação diferente. No mais, meu povo, é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra numa próxima aula. Até mais.